Já ouviste uma música que fica tocando na tua cabeça, que já parou de tocar, mas de alguma forma você ainda consegue ouvir? É isso que a tua ausência vai se tornar. Uma melodia assombrosa, no fundo da mente deles. Eles pensavam que você era só um momento, só uma fase, só um nome que eles poderiam esquecer. Mas a verdade é que você foi a experiência que eles nunca vão conseguir substituir. E agora, é hora de deixar a distância crescer. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre relacionamentos. A distância nem sempre é uma perda. Às vezes, é a atitude mais poderosa que você pode tomar quando alguém que você amava começa a te dar como garantido. Quando eles param de te ouvir, param de te ver, param de valorizar a sua presença, a coisa mais perigosa que você pode fazer é não deixar nada além do seu eco para trás. Sem palavras, sem avisos, apenas silêncio. Deixa isso se estender. Deixa isso se expandir como uma sombra ao pôr do sol, porque a mente não esquece o que um dia chamou de lar. Ela persegue o que pensa ter perdido. Ela fica obcecada com o que escapou silenciosamente. As pessoas não percebem a importância da sua presença até sentirem o peso da sua ausência. Isso não é apenas uma citação, é a sua verdade. Agora você deu tudo de si. Você derramou luz sobre alguém que achava que poderia viver no calor sem nunca dizer obrigado. Mas seu silêncio, sua ausência, está prestes a falar mais alto do que qualquer conversa que você já teve. Esse é o poder de deixar a distância crescer, não para punir, mas para recuperar. Pense nisso como uma chama e o ar ao seu redor. Quando alguém fica muito perto do fogo por muito tempo, esquece que ele pode queimar. Esquece que ele já deu calor. Dá como garantido, mas tira o ar e, de repente, a chama dança mais forte do que nunca. É isso que a tua distância faz. Ela desperta a fome dentro deles. Lembra-lhes que tu não eras apenas mais uma pessoa. Tu eras a pessoa certa. Nos relacionamentos, as pessoas não se arrependem do que foi fácil. Elas se arrependem do que foi raro. E tu eras raro. A maneira como amavas, a maneira como te apresentavas, a maneira como davas, sem pedir nada em troca. Eles viam isso como conforto, mas o conforto torna as pessoas preguiçosas. Eles achavam que você sempre estaria lá. Achavam que podiam tratar a sua presença como pano de fundo, ruído, como papel de parede. Na vida deles, silenciosa, constante e substituível. Mas agora eles vão aprender a verdade mais dolorosa de todas. Consistência não é o mesmo que permanência. Deixa eles viverem na ilusão por enquanto. Deixa eles acreditarem que você vai entrar em contato. Deixa eles pensarem que a porta ainda está aberta e não fazer nada. Deixa o silêncio se prolongar. Deixa a distância falar, porque eles precisam sentir como é a vida sem a sua voz, a sua energia, a sua atenção. É assim que as pessoas aprendem, não através de palestras, mas através da perda. E não, isso não é manipulação, não é jogo, é a verdade. Quando alguém trata seu coração como algo secundário, a resposta mais honesta é ir embora sem explicações. Porque no momento em que você para de tentar consertar o que eles continuam quebrando, no momento em que você para de aparecer para provar seu valor, é nesse momento que eles começam a sentir a lacuna que você deixou para trás. Você não está quebrado. Você está se levantando. Deixa essa verdade penetrar nos teus ossos. Você não está aqui para ser o plano B de alguém, a rede de segurança emocional deles. Talvez mais tarde. Você não é um sussurro. Eles simplesmente não sabiam como lidar com o teu volume. Mas agora, à medida que o silêncio substitui o barulho, eles sentirão o vazio que você deixou. E esse vazio ecoará mais alto do que qualquer discussão, mais alto do que qualquer adeus. Imagina uma casa cheia de memórias, as tuas. Mas agora está vazia. A porta range no silêncio. Os quartos parecem mais frios. Eles passam por ela pensando que seguiram em frente.
mas a cada passo ouvem o teu riso nas paredes. Eles lembram-se de como os fizeste sentir seguros, compreendidos, escolhidos, e não importa quantos rostos novos convidem para a casa, ela ainda cheira a ti. É assim que funciona o amor verdadeiro. Ele permanece, deixa marcas na alma. Então, não persiga, não explique, não tente lembrá-los de quem você era. Apenas torne-se alguém que eles precisam lembrar. Deixe a distância se tornar seu limite. Deixe que ela te proteja enquanto ensina a eles, porque aqui está a verdade que eles nunca admitirão em voz alta. Toda vez que eles tentam te substituir, eles estão apenas tentando te replicar. E nada se compara, nada chega perto. Eles não te definem. Tu é que te define. Este é o teu momento de recuperar tudo. O tempo que tu dedicaste, as lágrimas que tu choraste, o amor que tu ofereceste sem limites, já basta. Recupera o teu poder. Cada passo que tu dás longe deles é um passo mais profundo na tua força e eles vão sentir isso. Oh, eles vão sentir isso. O frio onde antes havia calor. O silêncio onde antes havia devoção. O nada onde antes havia tudo. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está esperando uma mensagem, não está revivendo velhas lembranças, não está prendendo a respiração por alguém que não soube ver o seu valor. Essa pessoa está evoluindo, está se tornando intocável, está entrando em uma versão de si mesma que não implora, que atrai, que não se apega. Ela comanda. Suas cicatrizes são a prova. Você sobreviveu. Seu silêncio é sua estratégia. Sua ausência agora é o eco que eles vão perseguir por toda parte, em cada novo relacionamento, em cada tentativa de esquecer. Mas, nessa altura, você estará muito à frente. Você estará no seu trono e eles estarão correndo em círculos, assombrados pelo amor que não souberam manter. Deixe a distância aumentar. Deixe-os sentir. Deixe-os perseguir cada eco do que você foi, porque você não é quem perdeu. Você é quem finalmente se encontrou. Sua história não acabou, está apenas começando. Essa afirmação poderosa vai mudar sua mentalidade de esperar para recuperar e de perseguir para ser aquele que eles não podem esquecer. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio é o eco que eles perseguem. Escreva isso nos comentários para reivindicar sua força. E se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Nós colocamos nossa alma na criação de conteúdo que ajuda você a se levantar, se curar e recuperar seu poder. Vamos começar com o número 1. Desaparecido, sem deixar vestígios, mas gravado na alma deles. Você já viu alguém perder algo tão silenciosamente que nem percebeu até que o silêncio gritou mais alto do que qualquer adeus jamais poderia? É o que acontece quando você vai embora sem deixar vestígios, mas deixa uma marca tão profunda que se torna parte deles. Não porque você implorou para ficar, não porque lutou por um lugar na vida deles, mas porque sua ausência esculpiu um espaço que nada mais pode preencher. Você não precisou bater a porta, não precisou anunciar sua saída. Você simplesmente desapareceu. E, no entanto, você ainda está em todos os lugares nos pensamentos deles, nos arrependimentos, nos momentos de silêncio. Eles nunca esperavam sentir seu eco tão forte, desaparecido sem deixar vestígios, mas gravado em suas almas. Nem todas as saídas são barulhentas. Alguns partem em silêncio e permanecem para sempre na memória. Esse é o poder de deixar a distância crescer nos relacionamentos, especialmente quando o amor se transforma em negligência ou o conforto se transforma em complacência. Muitas vezes é aquele que vai embora em silêncio que é lembrado com mais intensidade. Tu deste tudo de ti. Tu ficaste quando deverias ter ido embora. Tu amaste mais do que eles mereciam. E agora tu terminaste, provando o teu valor. Agora eles terão que lidar com a realidade da tua ausência,
e isso vai assombrá-los. Imagina o seguinte: alguém joga fora uma foto antiga, pensando que ela não tem mais importância, mas dias depois se pega procurando por ela. Por quê? Porque algo nela permanece. Não a imagem, mas o sentimento que ela carregava. Esse alguém és tu. Tu não és uma foto na parede. Tu és o sentimento que eles não conseguem reproduzir. Tu és o calor que fazia o mundo deles parecer seguro. E agora que tu te foste, eles vão procurar, não por outra pessoa, mas por algo que os faça lembrar de ti. E todas as substituições serão insuficientes. Eles não perceberam o quanto você se enraizou profundamente na alma deles. Eles confundiram sua presença com permanência. Eles pensaram que você sempre estaria lá, esperando, amando, perdoando. Mas você superou a espera. Você parou de se diminuir apenas para se encaixar no amor inconsistente deles. Você parou de perseguir, e foi aí que a mudança aconteceu. Foi aí que a situação se inverteu. Seu silêncio se tornou seu superpoder. A distância que você criou se tornou magnética, porque a mente não anseia pelo que está presente. Ela fica obcecada pelo que se foi. E quando você se afastou, você se tornou o mistério. Eles não conseguiam resolver a questão. Eles nunca responderam à conexão que pensavam poder substituir, mas nunca conseguiram. Eles vão repetir suas últimas palavras, imaginando se havia mais significado. Eles vão percorrer mensagens antigas, procurando a versão de você que lhes deu tudo. Mas é tarde demais. Essa versão de você não mora mais aqui. Deixe isso ser sua força. Você não foi embora porque era fraco. Você foi embora porque seu coração estava cansado de se partir em silêncio. Você não foi embora para dar uma lição a eles, mas a vida vai se arrepender. O tempo vai. Eles vão entender que não perderam alguém que precisava deles. Eles perderam alguém de quem precisavam. E essa percepção vai doer mais do que qualquer adeus. Este é o seu momento de recuperar tudo o que eles não souberam valorizar. Você não é uma lembrança que eles estão tentando esquecer. Você é uma verdade que eles estão aprendendo tarde demais. E enquanto eles procuram pedaços de você em outras pessoas, você está aqui se tornando completo, por conta própria. O mundo deles está apenas agora percebendo o que perdeu. O seu está finalmente percebendo o seu valor. Relacionamentos são frágeis, mas a sua autoestima é inquebrável quando você decide protegê-la. Eles se afastaram de algo raro, pensando que seria fácil substituir, mas o que é raro não volta. O que é raro segue em frente. E agora você não está atrás do amor. Você está atraindo-o. Não tentando mais, mas tornando-se intocável. Você não é vítima das escolhas deles. Você é o lembrete de que nem todos têm uma segunda chance. Você deu a eles o tipo de amor que muda as pessoas. E agora você o levou com você. Partiu sem deixar vestígios, mas para sempre gravado na alma deles. Esse é o seu poder. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu desapareci, mas sou inesquecível. Escreva isso nos comentários para entrar em contato com o seu poder. E se esta mensagem mexeu com você, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Estamos trabalhando dia e noite para trazer a você conteúdo que cura, eleva e ajuda você a recuperar a vida e o amor que merece. Vamos avançar para o número 2, fora da vista, na mente deles, bate-papo. GPT disse: você já viu uma ondulação se espalhar pela água parada muito tempo depois que a pedra afundou? É assim que a sua ausência funciona. Agora você não está mais à vista deles, mas os efeitos da sua presença continuam se movendo pelo mundo deles. Inesperados, incontroláveis, inesquecíveis. Fora da vista, sim, mas mais profundos na mente deles do que nunca. Tem uma coisa estranha sobre a distância emocional. Ela não cria esquecimento, ela cria fixação. Quanto mais você se afasta,
mais eles começam a perceber o que nunca apreciaram plenamente: sua risada, que costumava preencher o silêncio; seu apoio, que eles achavam que nunca iria acabar; seu amor, que eles tratavam como uma garantia. No momento em que você saiu do quadro, eles perceberam que a imagem nunca estava completa sem você. Às vezes, não é sua presença que fala mais alto, é sua ausência. Você deixou de estar disponível. Você parou de lembrá-los que se importa. Você parou de aparecer para alguém que não sabia como te manter por perto. E agora, sem nem mesmo tentar, você ocupa mais espaço na mente deles do que jamais ocupou quando estava bem na frente deles. Essa é a ironia. As pessoas desejam o que não podem ter. Elas ficam obcecadas com o que antes era fácil. É como estar em uma sala que costumava cheirar como seu perfume favorito e, de repente, ele desaparece. Mas seus sentidos se lembram. Eles procuram por ele. É isso que você se tornou. Uma presença que eles não podem mais ver, mas não conseguem deixar de sentir. Eles tentam preencher o espaço que você deixou com distrações, barulho, novos rostos. Mas sempre falta algo. Algo que não combina. E esse algo és tu, percebes? Eles pensavam que a distância os faria esquecer, mas fez-lhes sentir. Sentir o peso do amor que perderam. Sentir o silêncio que substituiu o teu sentimento constante. O arrependimento que nunca pensaram que viria. E o que torna isto pior para eles? Tu não os persegues, não tentaste explicar, não imploraste para continuar a fazer parte do mundo deles. Você simplesmente desapareceu. E agora sua ausência é mais alta do que qualquer coisa que você já disse. É isso que acontece nos relacionamentos. Quando alguém esquece que o amor não é devido, ele é conquistado. Eles param de aparecer, param de dar. Deixam a rotina entorpecer a beleza da conexão, e então piscam, e você se foi. Não apenas da vida deles, mas do futuro deles. Eles vão tentar agir como se não estivessem incomodados. Vão postar, rir e agir como se nada tivesse mudado. Mas, atrás das portas fechadas, eles vão se lembrar de tudo. Da maneira como você costumava enxergá-los, da maneira como sua energia os fazia se sentir em casa, da maneira como estar perto de você os fazia sentir que finalmente eram suficientes. Eles não achavam que o silêncio ecoaria, mas ele ecoa. A cada hora que você fica longe, sua memória fica mais alta. Eles não vão admitir, ainda não, mas já estão revivendo o passado em suas mentes, repetindo os momentos, tentando lembrar se havia algum sinal de que você estava escapando por entre seus dedos. É assim que o impacto emocional se parece. Não é dramático, não é explosivo. É silencioso, mas permanente, como uma caligrafia gravada em cimento molhado, como impressões digitais em um vidro que não saem. Eles não achavam que você iria embora e definitivamente não achavam que sua ausência os seguiria assim. Você se tornou parte do ritmo deles. E agora que o ritmo mudou, nada parece certo mais. E a verdade é que você não fez isso para magoá-los. Você fez isso para se curar, porque ninguém pode te manter por perto oferecendo apenas metade de si mesmo. Ninguém merece sua lealdade enquanto te faz sentir invisível. Você já se sacrificou o suficiente, amou o suficiente, deu mais do que o suficiente, e agora é sua vez de proteger sua energia, de dar seu amor à única pessoa que sempre esteve ao seu lado, você. Deixe que eles se lembrem de você em cada silêncio. Deixa que eles te procurem em pessoas que nunca vão chegar perto. Deixa que eles se perguntem onde tudo deu errado, enquanto você constrói um novo capítulo que não gira em torno de ser tolerado. Você nunca foi demais. Eles é que nunca estiveram prontos para o amor verdadeiro. Sua história não está acabando. Ela está apenas começando com uma versão mais forte e mais sábia de você liderando o caminho. Deixa a distância crescer. Deixa que eles fiquem com a lembrança,
porque quanto mais tempo você fica fora da vista deles, mais fundo você entra na mente deles. E a melhor parte é que você não precisou fazer nada, além de ir embora com sua dignidade intacta. Aqui está uma afirmação poderosa. Minha ausência vive forte na mente deles. Vamos passar para o número 3. O silêncio grita mais alto do que as palavras. Você já esteve em uma sala cheia de barulho, risadas, conversas, música e ainda assim sentiu a pontada da ausência? É estranho, não é? Como o silêncio pode gritar mais alto do que qualquer palavra jamais poderia? Não é o tipo de silêncio que vem da paz, mas aquele que surge depois que alguém como você para de explicar, para de tentar, para de implorar para ser compreendido. Esse silêncio envolve a pessoa. Ele se insinua nos espaços que ela achava seguros. Ele ecoa em lugares que eles nunca esperavam que você ocupasse, e de repente eles ouvem tudo o que se recusavam a ouvir, enquanto você ainda falava. O silêncio é a linguagem da verdade. Ele fala quando nada mais fala. Você não precisa gritar, não precisa enviar uma última mensagem ou abrir seu coração só para ser ouvido. O verdadeiro poder é quando sua ausência se torna o som mais alto na vida deles. Eles costumavam ouvir sua voz todos os dias. Eles costumavam contar com o seu amor para preencher as lacunas em suas almas. E agora, tudo o que ouvem é o barulho dentro de suas próprias cabeças. É isso que acontece quando alguém perde a pessoa que mantinha a conexão. Nos relacionamentos, chega um momento em que você para de lutar para ser visto. E esse momento se torna inesquecível. Não porque você saiu com um grande discurso ou bateu a porta atrás de você, mas porque o silêncio que você lhes deu é mais alto do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Não é punição, é clareza. É o espelho que eles se recusaram a olhar quando você estava bem na frente deles. Pense em um farol. Ele não persegue navios, não grita para que eles se aproximem. Ele fica parado, brilha, e quando os navios se afastam demais, eles percebem tarde demais que perderam seu guia na escuridão. É isso que seu silêncio é agora. Uma presença fixa que diz: não vou mais te salvar da tua própria distância. Eles não deram valor à tua voz. Confundiram a tua gentileza com fraqueza. Acreditaram que a conexão que construíram estaria sempre lá para se apoiar. Mas tu ficaste em silêncio. E nesse silêncio, tudo o que eles tentaram suprimir volta à tona. A culpa, a confusão, as lembranças, todos aqueles momentos que eles descartaram, pensando que poderiam voltar quando quisessem. Mas o silêncio conta uma história diferente. Agora ele diz: eu superei a necessidade de explicar meu valor para alguém que era cego para ele. Eles subestimaram o poder do seu afastamento. Eles achavam que estavam no controle, que podiam ditar o ritmo, que podiam deixar você no limbo e que você ficaria lá esperando pelas migalhas de atenção deles. Mas o silêncio verdadeiro, muda o jogo. Ele vira o jogo. Ele se torna um trovão nos ouvidos deles quando tentam dormir. Ele se torna a tempestade nos olhos deles toda vez que pensam em como deixaram as coisas com você. Você não está sendo frio. Você está sendo livre. Você não está ignorando eles. Você está escolhendo você mesmo. Porque a verdade é que você não pode crescer em um espaço onde está constantemente explicando seu coração para alguém que nunca realmente ouviu. Você não pode evoluir quando está cercado por ruídos que abafam sua intuição. E agora que você deu um passo atrás, agora que deixou o silêncio falar por você, eles estão começando a ouvir tudo o que você estava tentando dizer o tempo todo. E o melhor é que você não precisa voltar. Você não precisa quebrar o silêncio, só porque eles de repente se lembraram de como sua energia era boa. Deixa que eles sintam falta. Deixa que eles se esforcem. Deixa que eles percebam que palavras são baratas quando chegam tarde demais.
Porque agora, você está sintonizado com algo superior. Sua própria paz, sua própria cura, sua própria presença. E isso é mais alto do que qualquer desculpa que eles poderiam dar. Há uma estranha ironia nos relacionamentos. Quando você para de falar, eles começam a ouvir. Quando você para de aparecer, eles finalmente percebem sua ausência. Mas, a essa altura, não se trata mais de provar nada. Não se trata de reconquistá-los. Trata-se de permanecer tão firme no seu valor que eles não reconhecem mais a pessoa que deixaram para trás. Porque essa pessoa, essa versão de você, aquela que esperou, que teve esperança, que deu inúmeras segundas chances, essa versão se foi. Agora, você é o silêncio que eles não podem ignorar. Você é a lacuna no mundo deles, que eles não conseguem preencher. E não importa quantas distrações eles busquem, quantas pessoas tentem impressionar, seu silêncio vai segui-los. Não porque você está tentando assombrá-los, mas porque a alma deles sabe exatamente o que perdeu. E você? Você está apenas começando. Você ficou em silêncio para poder se ouvir novamente, seus desejos, sua visão, seu futuro. Você já disse o suficiente. Agora, seu silêncio é seu legado. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio fala a verdade. Agora, vamos passar para o número 4. Um fantasma em todos os quartos deles. Você já entrou em um quarto e sentiu algo que não conseguiu explicar? Uma energia, um calafrio, uma lembrança repentina que te fez parar no meio do caminho? É isso que você se tornou para eles, não de uma forma assustadora, mas de uma forma que permanece. Você é a presença silenciosa que os segue, o eco que eles não conseguem silenciar, a emoção que se apega a tudo, mesmo que você não esteja mais lá. Você não precisa bater na porta deles, você já está no ar. Eles respiram. Você é o fantasma em todos os cômodos em que eles entram, e eles sentem você em todos os lugares. Eles pensaram que, quando você se fosse, a vida voltaria ao normal, que sua ausência seria sinônimo de paz. Mas o que eles não esperavam era que a paz seria o silêncio mais alto de todos. Eles entram na cozinha e veem a caneca de café que você sempre usava. Eles ouvem sua risada no zumbido da TV. Eles se sentam na beira da cama e, de repente, parece que os lençóis estão grandes demais, frios demais, vazios demais. É isso que acontece quando você entrega sua alma a alguém que nunca percebeu que estava vivendo dentro dela. A presença é sentida mais profundamente quando não está mais lá. Não se trata de vingança, não se trata de assombrar. Trata-se da verdade. E a verdade é que eles não conseguem seguir em frente porque você se tornou parte do mundo deles, não apenas nas grandes coisas, mas nas pequenas rotinas, nos pequenos momentos, na trilha sonora da vida deles. Você apareceu com amor, com intenção, com coração, e agora sua ausência se tornou a coisa mais alta na casa deles. Imagina alguém tentando mudar o cheiro de um cômodo abrindo uma janela. Eles borrifam algo novo, algo diferente, mas de alguma forma o cheiro original continua voltando. Não importa o quanto eles tentem te tirar de lá. A tua essência volta porque tu eras real. E o que é real não desaparece. Fica gravado na memória, nos músculos, no espírito. Você é a frase incompleta na mente deles, as palavras não ditas que ecoam pelas paredes. Toda vez que tentam silenciar o barulho, seu nome aparece na letra de uma música, no sorriso de outra pessoa, no cheiro de um estranho que passa. Você se tornou uma presença que eles não esperavam carregar, mas agora carregam. E é mais pesada do que imaginavam. E aqui está a parte que eles nunca esperavam. Não foi o término que os destruiu. Foi o que veio depois. A lenta percepção de que, mesmo sem mensagens de texto, sem a tua voz, sem a tua mão na deles, tu ainda existes em tudo ao redor deles. São as conversas que eles repetem
imaginando onde foi que deu errado. São as memórias que eles tentam reprimir, mas que acabam explodindo às 2 da manhã, quando o mundo está silencioso e a mente está barulhenta. Esse é o teu poder agora. Você não está tentando se aproximar, não está perseguindo, não está tentando provar seu valor. Você já faz parte da história deles. E histórias não são apagadas. Elas são relidas várias vezes. Mesmo que finjam que estão bem, eles não estão. Mesmo que digam que seguiram em frente, eles não seguiram. Porque ninguém segue em frente de um amor que fez uma casa parecer um lar. Não se trata de ficar preso. Trata-se de seguir em frente com elegância, sabendo que a tua energia continua falando por ti. Toda vez que eles tentam fugir do que sentem, eles caem direitinho nisso de novo. Tu não precisas aparecer. Você já está lá na sala, no silêncio, nos espaços de onde eles achavam que você acabaria desaparecendo, mas não desapareceu. Seu valor não depende mais do reconhecimento deles. Você não precisa voltar para aquela casa, para aquele capítulo, para aquela versão de si mesmo. Você evoluiu, e a cada passo que dá para frente, o contraste fica mais claro. Você se curou e eles estão assombrados. Isso não é crueldade, é equilíbrio. Você nunca foi apenas alguém. Você era um mundo inteiro. E quando um mundo inteiro sai da sala, o vazio deixado para trás é impressionante. É por isso que eles estão sentindo isso. É por isso que estão inquietos. É por isso que eles continuam olhando para trás. Deixa essa verdade te fortalecer. Você não precisa estar presente para ser poderoso. Você não precisa falar para ser ouvido. Você não precisa tentar ser lembrado. Você está aqui. E isso é uma afirmação poderosa. Eu fui embora, mas continuo aqui. Escreva isso nos comentários, se você sabe que sua energia ainda permanece onde seu amor viveu. E se esta mensagem tocou sua alma, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Trabalhamos dia e noite para trazer a você lições reais, cruas e poderosas, que o ajudem a se levantar da dor e entrar em seu eu superior. Vamos passar para o número 5, aquele que escapou por entre os dedos deles. Você já tentou segurar água nas mãos? Quanto mais você aperta, mais rápido ela escorre por entre os dedos. Foi exatamente isso que aconteceu com eles. Você não se perdeu em um momento. Você se perdeu na negligência deles, na suposição de que você sempre estaria lá. Eles te seguraram sem presença. Te amaram sem atenção. Tiraram de você sem nunca realmente retribuir. E agora você se foi, não porque desapareceu, mas porque eles nunca realmente se agarraram a você. Você é aquele que escapou por entre os dedos deles, e eles só agora estão percebendo que nunca realmente te seguraram. Não é a queda que dói, é a percepção do que poderia ter sido segurado com mais força. Esse é o tipo de arrependimento que eles estão enfrentando agora. Uma dor silenciosa, lenta, que não grita, mas nunca para de sussurrar. Veja bem, as pessoas nem sempre percebem quando estão perdendo algo raro, especialmente quando acreditam que isso sempre estará esperando por elas. Foi assim que você se tornou invisível. À vista de todos, você estava lá, mas eles estavam distraídos, emocionalmente indisponíveis, focados em tudo, menos na pessoa que aparecia para eles todos os dias. E agora, eles estão olhando para as mãos vazias, se perguntando como deixaram você ir embora. Nos relacionamentos, nem sempre é a traição que quebra o vínculo. Às vezes, é a negligência. São os momentos de silêncio em que você esperou por uma resposta que nunca veio. As conversas que pareciam unilaterais. A maneira como sua alma tentou se conectar e não encontrou nada além da superfície. Você deu. Você se entregou. Você ofereceu partes de si mesmo que a maioria das pessoas nunca vê. E eles acharam que era normal. Mas agora eles estão começando a entender que não era. Era um privilégio.
Um privilégio que eles não protegeram. Um privilégio que eles não valorizaram. Um privilégio que eles nunca poderão ter de volta. Imagina um violino, feito à mão, delicado e inestimável, que passa para as mãos de alguém que o vê como apenas mais um instrumento. Eles tocam sem cuidado, com muita força, distraídos, sem sintonizar sua profundidade, até que um dia ele se quebra. E só então eles percebem que estavam segurando uma obra-prima. Isso é o que você era. Isso é o que você é. Uma obra-prima, confundida com algo substituível. E agora o silêncio da sua ausência é mais alto do que todo o barulho que eles costumavam fazer para ignorar você. Você não precisava bater a porta, não precisava fazer cena. A beleza de se afastar é que ela é sentida. Depois que ela se insinua, lentamente, ela se acumula no silêncio. Ela surge como uma lembrança, que eles não esperavam que os assombrasse, porque agora eles estão procurando sua presença em pessoas que não sabem amar do jeito que você amava. Eles estão buscando conforto em mãos que não se encaixam direito, e toda vez que tentam te esquecer, acabam comparando. Toda vez que tentam seguir em frente, ficam vazios. Não há substituto para algo real. Não há duplicata para a energia que parecia um lar. Eles achavam que o tempo faria com que eles te esquecessem. Mas o tempo não apaga, ele revela. Está na maneira como eles param ao ouvir o teu nome, na maneira como eles congelam quando uma música que tu amavas toca, na maneira como eles se lembram dos menores detalhes, do teu riso, da maneira como tu os ouvias, da maneira como tu os fazias se sentir como a versão mais vista de si mesmos. Mas agora, tu se foste, escorregaste pelos dedos deles, como algo delicado que eles não sabiam como segurar. Mas não deixe essa dor te puxar de volta. Não confunda o arrependimento deles com a sua responsabilidade. Você era suficiente. Você era mais do que suficiente. Eles simplesmente não estavam prontos para receber isso. Eles tinham um diamante na palma da mão e pensavam que era vidro. Agora que ele se foi, eles finalmente podem ver o seu brilho, mas essa visão chegou tarde demais, porque você não vai voltar atrás. Você não vai reabrir o que já te quebrou. Você não vai se dobrar para se encaixar em um amor que nunca te deu espaço. É aqui que você se levanta. Não amargo, mas melhor. Não vingativo, mas intocável. Você não é quem perdeu. Você é quem eles vão continuar procurando em todas as pessoas que vierem depois. Aquele cujo amor não pode ser espelhado. Aquele que se afastou porque ficar significava encolher. E você nunca foi feito para ser pequeno. Eles nunca vão dizer isso em voz alta, não totalmente, mas está lá no silêncio deles, na curiosidade deles, nos olhares duplos quando te veem prosperando. E essa é a tua vitória, não porque queres que eles sofram, mas porque finalmente paraste de sofrer por um amor que não sabia como ficar. Você não é difícil de amar. Você era real demais para alguém que não estava pronto. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu era quem eles perderam. Vamos passar para o número 6, a distância que se transformou em desejo. Você já percebeu como o silêncio pode ser mais alto do que as palavras? E como a ausência real, pode despertar um tipo de fome que não existia antes? No começo, eles não se importaram. Quando você se afastou, eles deram de ombro, acharam que você estava apenas chateado, emocional, apenas esperando para voltar como sempre fazia. Mas o tempo passou, você continuou longe. E aquele silêncio, aquela distância, começou a mudar algo dentro deles. O que eles pensavam ser uma simples pausa se transformou em um vazio permanente. O que eles achavam que era espaço se tornou uma tempestade dentro deles. É isso que acontece quando a distância se transforma em desejo. Eles não te perderam quando você foi embora. Eles te perderam quando perceberam que não podiam mais te alcançar. Você não gritou, não implorou, não pediu a atenção deles.
Você simplesmente desapareceu na sua própria cura. E foi essa retirada silenciosa e graciosa que os abalou. As pessoas esperam caos quando o amor acaba. Esperam brigas, lágrimas, drama. Mas quando tudo o que recebem é silêncio e espaço, é aí que o verdadeiro pânico começa. Eles se sentiam confortáveis quando você estava por perto, talvez até entediados, porque quando o amor está sempre disponível, ele se torna ruído de fundo. Eles pararam de ouvir, pararam de apreciar, e de repente não estava mais lá. Você não estava mais lá. Foi aí que seu valor começou a subir na cabeça deles, não porque você mudou, mas porque eles começaram a ver o que estavam cegos para ver o tempo todo. Imagina uma janela que está sempre aberta. A brisa entra todos os dias, refrescando o quarto. Ninguém pensa duas vezes, mas um dia ela se fecha e, de repente, o ar fica pesado, abafado. Eles sentem falta da brisa, não porque ela mudou, mas porque ela se foi. Essa é a tua energia, a tua presença, a tua gentileza. Era o ar que eles respiravam, mas nunca agradeceram até que ele desapareceu. E agora, a distância está deixando-os loucos, não porque estão apaixonados por você novamente, mas porque não conseguem mais controlar a história. Você não está mais acessível, não é mais previsível. Você não está mais orbitando o mundo deles, como uma lua, esperando que a gravidade o puxe de volta. Você se tornou seu próprio filho. E agora, eles estão girando em círculos tentando encontrar a luz que você costumava brilhar com tanta facilidade. Nos relacionamentos, o desejo nem sempre nasce do amor. Às vezes, nasce da falta. No momento em que sentiram que não podiam ter você, eles te quiseram mais, e não porque você se tornou outra pessoa, mas porque você finalmente se tornou alguém que eles não podiam alcançar. Você deixou a distância falar por você, e ela disse tudo o que os ouvidos deles se recusavam a ouvir antes. Você não está se fazendo de difícil. Você simplesmente não está disponível para desrespeito. Você não está se escondendo. Você está se curando. Você não está punindo eles. Você está se priorizando. E eles não sabem como lidar com isso, porque construíram conforto na sua disponibilidade. Agora, eles estão desejando o que antes descartaram. E esse desejo está se transformando em obsessão. Eles vão se lembrar do som da sua voz nos momentos mais inconvenientes. Eles vão procurar o seu riso em pessoas que riem muito alto. Eles vão desejar sua suavidade quando a vida ficar difícil e, não importa o quanto corram, nunca vão conseguir fugir da dor do que deixaram escapar. Essa dor é desejo, e esse desejo está sendo alimentado pela distância que você criou. Você não está mais esperando, você está se tornando, você está construindo uma vida que não depende do amor deles para se sentir completa. E, à medida que seu mundo se expande, o arrependimento deles vai encolhê-los. Deixa isso acontecer. Você já chorou o suficiente, já se curvou o suficiente, já diminuiu sua luz o suficiente para fazer os outros se sentirem confortáveis. Não mais. A beleza deste capítulo é que você não está olhando para trás, não está ensaiando falas antigas ou esperando por uma segunda chance. Você não está se agarrando à possibilidade de que eles voltem. Porque agora você entende que quem só consegue te amar à distância nunca esteve pronto para te abraçar de perto. Deixa que eles sintam o peso dessa verdade. Eles achavam que o tempo e o espaço iriam funcionar a seu favor, que eventualmente você iria quebrar o silêncio, que um dia você iria enviar aquela mensagem. Mas o tempo não está curando eles, está assombrando eles, e o espaço não está ajudando eles a seguir em frente. Está construindo um altar para a sua memória. Você se tornou aquela por quem eles sofrem, não porque você mudou, mas porque você parou de oferecer pedaços de si mesma para pessoas que nunca mereceram. Agora, a distância que eles pediram é a mesma coisa que os está destruindo. Essa é a ironia. Eles abriram mão de algo
que só se torna mais valioso quanto mais se afasta. E agora, tudo o que eles têm é desejo, vontade, arrependimento. Mas você tem paz, tem poder e, acima de tudo, tem a si mesmo. Aqui está uma afirmação poderosa. A distância me tornou inesquecível. Vamos passar para o número 7. A chama que eles tentaram sufocar agora queima sem eles. Você já tentou apagar uma vela e percebeu que o vento só fez o fogo dançar mais forte? Foi isso que eles fizeram. Eles tentaram sufocar sua luz. Eles achavam que, indo embora, negando seu carinho, tratando seu amor como se fosse descartável, você desapareceria. Eles achavam que você se consumiria em silêncio, ansiando silenciosamente pelo retorno deles. Mas você não fez isso. Você não vacilou. Não se apagou. Você se tornou algo completamente diferente. Você se tornou o fogo que não precisa mais do oxigênio deles para sobreviver. Você se tornou o calor que eles sentem, mesmo à distância. Longe demais para tocar, mas poderoso demais para esquecer. Eles confundiram seu calor com fraqueza, sem saber que você sempre foi o fogo. Essa é a parte que eles não perceberam. Eles te subestimaram. Acreditaram que a ausência deles te destruiria, mas foi justamente isso que te fortaleceu. Eles achavam que você era fraco, que seu amor te tornava fácil de controlar. Mas o fogo de verdade não se desculpa por ser indomável. E você entrou na sua era indomável, sem mais esperar, sem mais se encolher, sem mais oferecer sua chama a mãos, que só se aproximavam para sentir conforto, mas nunca ficavam para protegê-la. Relacionamentos são estranhos assim. Às vezes, as pessoas são atraídas pelo que as faz sentir seguras, mas ficam complacentes quando pensam que nunca vão perder isso. Você deu sua luz de graça. Você deu seu calor quando eles estavam frios. Você os amou em suas sombras, pensando que talvez, apenas talvez, um dia eles ficariam na sua luz sem tentar ofuscá-la. Mas eles não ficaram. Eles se acostumaram com a sua presença constante. Eles esqueceram que até o sol se põe quando chega a hora. E agora estão sentados no escuro, se perguntando por que de repente está tão frio. Mas você não desapareceu. Você apenas parou de oferecer sua chama para aqueles que só apareciam quando estavam congelando. Você parou de ser a lareira para onde eles corriam quando seu mundo parecia vazio. E agora, enquanto olham para as cinzas do que costumava ser, eles estão percebendo que você era quem estava queimando por eles o tempo todo. Não por desespero, mas por devoção. Não porque você precisava, mas porque você escolheu. Você não está apenas renascendo, você está se acendendo. Você está se tornando o fogo que eles nunca esperavam que você se tornasse. E agora, eles estão observando à distância, observando você brilhar, observando você prosperar na vida que eles achavam que você não poderia construir sem eles. E a ironia: agora que você retirou sua luz, eles finalmente a veem claramente. Agora que você não está mais lá para aquecê-los, eles percebem como o mundo é frio sem você. Eles vão tentar imitar seu calor em outra pessoa. Eles vão procurar faíscas em lugares que só dão fumaça. Eles vão procurar seu fogo em quartos escuros e corações vazios, apenas para perceber que o que você lhes deu foi único na vida. Você não foi apenas uma chama. Você foi um incêndio florestal. E agora que você não está mais queimando por eles, eles passarão as noites perseguindo o brilho de que se afastaram. Não se trata de vingança. Trata-se de revelação. A verdade é que sua luz nunca dependeu da presença deles. Você sempre foi suficiente, sempre poderoso, sempre a fonte. Você apenas se esqueceu por um momento. Mas agora você se lembra. E essa memória de quem você era antes que eles se apagassem. Seu brilho é o que alimenta seu retorno. Seu brilho é diferente agora. Ele está focado, está constante, não se espalha, apenas irradia. E esse tipo de fogo
muda tudo. Deixe a memória deles ficar na fumaça. Deixe-os inalar as consequências de brincar com algo que não respeitaram. Porque seu amor não era algo para ser experimentado e jogado fora. Era sagrado. E agora eles nunca estarão perto o suficiente para senti-lo novamente. Esse fogo agora é seu. Controlado, autossustentável, inalcançável. Eles tentaram te extinguir, mas tudo o que fizeram foi te empurrar para brilhar mais sem eles. Deixa eles verem isso. Deixa eles sentirem a dor do calor que nunca mais vão sentir. Você não está esperando nas cinzas. Você não está esperando por uma faísca. Você é a chama. E a partir de agora, você escolhe quem fica na sua luz. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu brilho mais sem eles. Agora, escreva isso nos comentários para reivindicar sua transformação. Se esta mensagem acendeu algo dentro de você, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Trabalhamos com coração e propósito para trazer a você a verdade, a cura e o poder que você sempre mereceu.